dentro do Método 40D. Então, é um presente para você. Fique aqui, mande esse aviãozinho para mais pessoas. É uma dor que eu identifiquei. As pessoas leem a Bíblia, mas não conseguem entender, não conseguem interpretar. Então, mande o convite para outras pessoas para elas estarem aqui, porque vai ser uma aula extraordinária. Eu vou mandar aqui também meus aviãozinhos. Eu sou a Carla Geprin, eu sou mentora do Método 40D. Sou missionária em tempo integral há 10 anos, né? 10 anos que eu trabalho com missões, 10 anos que eu ensino essa ferramenta que eu vou ensinar para vocês hoje para as pessoas. Nesses 10 anos eu já ensinei a mais de 500 pessoas, já perdi a conta de quantas pessoas eu já ensinei a meditar na Bíblia. Mas eu vejo uma grande dificuldade das pessoas que é desenvolver o hábito. Lê um dia, medita um dia, aí depois manda mensagem, aí tá fazendo? Não, desanimei, desmotivei. O dia a dia, né, a rotina, e esse método ele vem para lhe ajudar a desenvolver o hábito, a aprender a ferramenta e desenvolver o hábito de meditar na Bíblia. E como foi que esse método surgiu? Vou dar aqui um resumo bem rápido da minha história. Eu fui abandonada pelos meus pais com 2 anos de idade, cresci ouvindo que eu tinha sido abandonada. Virei a irmã mais velha com 4 anos. 4 anos eu era responsável por cuidar da minha família. E eu era uma criança muito triste, muito deprimida, sem um pingo de esperança. Eu perguntava por que eu tinha que sofrer tanto se eu só era uma criança. E aos 7 anos de idade eu conheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Me apaixonei por Jesus e a partir daí eu comecei a viver uma vida com Deus de verdade. A minha vida passou a ter sentido. Eu trouxe para a minha vida, a Raquel também aceitou entrar, viu? Eu trouxe para a minha vida a história de José. Então eu entendi, por mais que eu tenha sido abandonada, por mais que eu não tenha amor, por mais que eu não tenha carinho, eu tenho um Deus que vai me levar além, que vai me fazer governar, que vai me fazer crescer. Então eu tinha essa esperança no meu coração. O meu sonho de criança, depois que eu conheci Jesus, era morar numa cidade grande, num apartamento, porque na minha cidade do interior só tinha casa térrea, trabalhar numa empresa que eu subisse de elevador e fazer faculdade de psicologia. Então, eram os meus sonhos. Para mim, era o auge do auge, sabe, gente? E com um ano que eu estava aqui em Fortaleza, eu tinha realizado esses 3 sonhos. Eu estava morando no apartamento, eu trabalhava numa empresa que eu subia de elevador e eu estava cursando psicologia. Foi quando Deus me chamou para missões, né? E eu deixei tudo para trás e fui para a base missionária, onde investi a minha rescisão. Raquelzinha! Bom dia, Raquel. Seja bem-vinda entre nós. Essas mulheres são as mulheres brabas, viu? Que não tem negócio não. Mandei mensagem para Raquel agora 8 horas da manhã. Bora, Raquel, fazer live com a gente. Ela, bora. Gente, eu tava assistindo a live do Pablo, né, de manhã, 4h59. Aí Deus tocou muito no meu coração que hoje é domingo, as pessoas não sabem ter acesso à Bíblia com profundidade. Eu disse assim, eu vou fazer algo diferente. Aí Deus me deu um nome, aí eu disse assim, vou acionar aqui as líderes, as mulheres que lideram sua própria vida. Aí fui lá na Carla, a Carla foi lá e trouxe convidadas, e é assim que nasce a sede da palavra de Deus, né? É sim, uma ideia, a gente só sabe se uma ideia é boa se a gente testar, né? Depois de testar, a gente diz, não deu certo. Pula, vamos para a próxima. Então, pessoal, foi isso. E a partir daí eu comecei a ter a prática de meditação com a ferramenta que eu aprendi dentro da base de missões. Eu aprendi uma na Scanf, outra na Edge. E eu passei a me apaixonar por isso. Então, sempre que eu vi uma ferramenta nova de meditação, eu trazia algum princípio que fazia sentido para a minha vida, para me usar. E eu desenvolvi o meu próprio método para mim. E agora, em março de 2022, no dia 5, eu estava orando na madrugada e o Senhor, ele me deu o método 40D. Ele disse, vai ser isso que você vai fazer, vai ser isso que você vai ensinar. E eu achava algo tão simples, tão simples porque já estava na minha rotina, que eu achava que quem é que vai comprar isso, gente? Mas para a glória de Deus, hoje o método 40D já está com mais de 80 alunos, né? A turma 4 vai começar agora, então... Gente, só vitória. Realmente a gente vê que foi algo que nasceu no coração de Deus. E onde eu ensino esse método, onde eu ensino essa ferramenta, as pessoas elas ficam Bom dia. impactadas. Mas, Carla, eu vou te pedir só uma coisinha que muita gente não deve entender. 40D, o que significa? Pronto. Porque aí, o método a gente entendeu. Agora, a sigla, eu queria que você explicasse, para ter profundidade nisso, sabe?
esse método 40D, eu sou aluna do Pablo, né? Sou 20 em 2. Sou aluna do PLD, sou aluna de tudo, né? Todos esses projetos. E nós sabemos que um hábito complexo para ser adquirido são 40 dias. E isso a ciência já descobriu, mas a Bíblia já falava sobre isso. A Bíblia já falava de vários processos de 40 dias, que significa uma jornada completa, o fechamento de um ciclo e o abrimento de um novo ciclo. Então, método 40D, porque são 40 dias de jornada para você desenvolver o hábito de meditação na palavra. E hoje, o que eu vou ensinar para vocês é parte do módulo 2 do método, né? O módulo 1 eu explico o método, o módulo 2 eu ensino a ferramenta de meditação, no módulo 3 a gente fala de oração, todos os tipos, oração em línguas, oração, batalha espiritual, oração do Pai Nosso, níveis de oração, oração intercessória, oração de gratidão. O módulo 3, o 4, a gente fala de jejum, os tipos de jejum bíblico. No 5, a gente fala de práticas espirituais, generosidade, perdão, doação, memorização de versículo, que foi uma das coisas que o pessoal me pediu muito. E no módulo 5, sei lá, não perdi as contas agora, mas no próximo módulo é batalha espiritual. Temos mentoria. Então, gente, foi um método completo mesmo que o Senhor entregou naquela madrugada. Engraçado, Samara, que foi em março. Quando foi em julho, a gente entrou para o Fórmula de Lançamento, que eu sei que você também entrou. Sim. Quando eu vou assistir aquela aula do Fórmula de Lançamento falando sobre como você criar um produto, eu fico emocionada. Por quê? Porque Deus me deu na prática. Depois eu fui ver a aula e vi que estava tudo certo, mas Deus já tinha feito. Né? Deus, naquela madrugada, ele me ensinou a criar um produto. Então, só para vocês entenderem de onde vem, né? Meninas, gratidão. E quem tá aí, Samara, pede aí para já pegar a sua Bíblia. Sim. Ó, vou pegar a minha Bíblia, porque o caderno e a caneta já está aqui, certo? Pronto. Vou só pegar a minha Bíblia rapidinho. Vão para um lugar tranquilo da sua casa, onde você possa se concentrar numa mesa. Pega a sua Bíblia, Minha Bíblia já está aqui. Pega a sua caneta, seu papel, pega a sua água, vamos se preparar aí, ó. Pega seu papel, sua caneta, sua água, senta, se acalma, que a gente vai começar. Eu vou ensinar pelo menos 7. Eu sempre digo que vou ensinar 7, eu me empolgo, depois eu perco as contas e não sei quantos eu ensinei. Mas no método são 18 princípios e a gente vai estudar aí de 7, 8, Deus é que sabe, tá bom? O princípio que eu ensino lá no método 40D, a primeira aula, é esvaziar, né? Eu nomeei desvaziar porque eu aprendi com o Pablo que a gente tem que dar os nossos próprios nomes, a gente precisa ser autoral. Mas o esvaziar nada mais é do que o boot, que é tão comum para nós que fazemos parte do QGR, mas para outros públicos não é. Então, nós vamos agora fazer esse momento de esvaziar, que é respirar profundamente. E como é que eu ensino as minhas alunas a fazer? Você vai respirar todas as vezes que você inalar, você vai pensar que está entrando para dentro de você tudo que tem de bom de Deus, toda vida, toda saúde, toda paz, todas as ideias, toda energia positiva, toda a unção de Deus que tiver ali. Nos próximos 7 metros, você está sugando toda a presença de Deus. E quando você soltar, você vai imaginar que toda ansiedade, toda depressão, toda tristeza, todo medo, todo bloqueio está saindo, certo? É assim que é o nosso boot lá. E a gente vai fazer isso por 3 vezes e a gente vai se esvaziar, tá bom? Vamos lá, respira. E suga tudo de bom. Solta, bota para fora toda preocupação, todo medo, todo bloqueio. Respira, suga aí a presença, sente a presença. Solta, coloca para fora tudo que vem te bloquear. Mais uma vez, respira. Solta, coloca tudo para fora. E o que é que eu indico para as minhas alunas? Ao invés de você colocar o despertador com aquela música horrorosa que te deixa, né, no nervo, coloque um louvor, coloque uma música de adoração a Deus. Então, o que é que você faz? Você tá ali na sua cama, aí começou a cantar. Como é bom poder acordar, abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente.
mesmo sem a gente merecer. Olha só, gente, não é muito melhor? Aí você já vai se conectando com a fonte, porque você já vai respirando, levantando da cama, se conectando, dizendo eu sou amada, eu nasci para governo, eu sou imagem e semelhança do Criador. E você já vai fazendo esse ritual ali nas primeiras horas do dia. Por quê? Porque o melhor momento para você estar com Deus é assim que você acorda. Então, você já acorda ali conectado. Ele vai ser o seu primeiro pensamento intencionalmente. Senhor, te amo. Senhor, é bom demais acordar na tua presença. E vai ali para desligar o celular nessa presença, nessa unção. Já vai pegando sua Bíblia, já vai pegando seu material e vai para o próximo princípio, que esse aí é o esvaziar que eu falo. Aí a gente já vai para o próximo princípio, que é a localização. O que é a localização? Você escolher um lugarzinho para ser você e Deus. Principalmente no começo, quando você está desenvolvendo o hábito da meditação, escolher um lugar fixo vai ajudar o seu cérebro a ancorar esse comportamento e esse novo hábito que você quer desenvolver. Então, você vai escolher o seu cantinho com Deus, já vai caminhando para lá, né? Se você já vai escovando seu dente, lavando seu rosto, enfim, fazendo ali sua rotina nesses primeiros momentos, mas assim, com muita adoração, com muita consciência, entregando ao Senhor as suas primícias. Porque se tem uma coisa que nós temos certeza nessa vida é que o inimigo vai se levantar. Alguém tem dúvida disso? Que o inimigo vai se levantar durante o dia? Não, né? Mas quando ele se levantar, nós já estamos levantadas, plenas, maquiadas, poderosíssimas, com a palavra no nosso coração. A gente já viu, foi o nascer do sol, quando ele acordar, quando ele se levantar contra nós. Então é o melhor momento para fazer a sua meditação. Agora, quem aqui na live, coloca aí nos comentários, já ouviu falar que é saudável você beber um copo de água assim que você acorda? Das meninas aqui, levanta o dedinho, quem já ouviu. Aí, né? É muito saudável. Mas no dia que você não beber um copo de água assim que você acordar, você vai passar o resto do dia sem beber água? Não, né, gente? Se não deu para fazer a sua meditação assim que você acordou, não deixe de fazer durante o restante do dia. Porque é importante, entendeu? O melhor é assim que acordar. Mas se não dá, porque o filho acordou antes ou qualquer outra coisa, não deixe de fazer. Não deixe. Aí aqui a Marlene colocou eu, a Simone colocou eu. Então é isso. Não deixe de fazer sua meditação. Porque você não conseguiu fazer nas primeiras horas. O mais importante, acima de tudo, é você fazer. Vamos agora. Um minutinho. A Simone é minha filha. Ah, Simone. Tá morando em Portugal. Olha aí, a Débora também é de Portugal. Aí já tem um network, olha, Débora. Então, Simone está em Portugal? Está em Portugal. A próxima imersão, ó, já pega o contato dela, a próxima, que a Débora, ela é coach, né? Ela faz imersão de cura e tal. Olha aí, já dá para... agora eu estou criando também o meu método e estou lançando, né? Que é para destravar a comunicação e o medo de expor para realmente levar sua mensagem a mais pessoas. Que foi algo que eu passei e vejo a dificuldade que as pessoas têm nisso. E já fiz 2 turmas e agora eu vou fazer a terceira, mas agora eu vou fazer num formato diferente. Então, eu tenho ajudado mulheres, eu comecei, né, com o QGR, igual eu falei aqui. O QGR me ajudou demais, só que agora eu estou precisando dar uma ativada de novo no QGR, porque está um pouco, pronto, está meio desandado, como disse. Pronto. Mas não vou falar nisso não, porque senão depois foge muito aqui. Depois eu falo, às vezes a gente pode fazer uma live e falar sobre isso. Eu acho que pode ser interessante. Com certeza, é interessantíssimo. Então, depois que você esvaziou, chegou no seu cantinho, o primeiro princípio é esse que eu coloco, é a oração. Então, você vai lá no seu caderno e coloca assim, bom dia, Espírito Santo. Escrevam aí no seu caderno, bom dia, Espírito Santo. E, geralmente, eu dou um tempinho para vocês, quando é no Zoom, né, para vocês escrever uma oração. Como a gente está aqui no Instagram e a dinâmica é diferente... Vocês não vão escrever, mas a gente vai fazer aqui uma rápida oração. Por quê? Porque quem dá o discernimento da palavra é o Espírito Santo. Ele é que traz o entendimento para a gente. Então, a gente precisa orar, né? Você escrever ali sua oração, sua cartinha para Deus. Você apresentar o seu dia a Deus, as suas necessidades. E depois que você apresentar suas necessidades a Deus, a gente começa a meditação.
Pronto? Coloca no mudo, quem não tá, né? Pra não... Se tiver algum ruído, né? A gente sabe que casa, criança, marido, domingo, né? Não tem como. Sim, tá aqui, Pra não chegou dar aqui. interferência. Mas vai dar certo, viu, gente? Então, escrevi... Por que escrever a oração, Carla? Porque é o seu registro. E agora mesmo o Espírito Santo me fez lembrar de algo. Às vezes a gente pede algo a Deus e a gente esquece. Mas quando a gente anota ali a nossa oração, a gente tem um registro da nossa história, né? Tem um registro. Inclusive, eu acabei de... na localização, eu não fiz completo, gente. Me empolguei aqui. Localização não é só escolher o local. É também você colocar a data, né? A data da sua meditação e o lugar onde você está. Porque, por exemplo, dia 17 e 18, né, Samara? A gente vai estar fazendo o nosso devocional lá em Alphaville. Então, a gente vai estar lá, né? Dia 17 de dezembro, Alphaville. A gente coloca embaixo, né? Eu gosto de botar ali embaixo do campo data mesmo. Coloco lá onde também, é que eu tô. Eu tenho essa memória. De todas as vezes que eu escrevo, eu colocar a localidade que eu estou. É muito bom, gente. Depois você vai ver, não só local, assim, físico, mas às vezes um projeto que você está fazendo parte. Um momento, por exemplo, agora a gente pode colocar live QGR, né? Para eternizar esse momento. Então, eu acho muito importante. E a oração escrita tem isso. E o que foi que eu lembrei? Eu lembrei que ontem, na minha oração, eu coloquei assim: Senhor, eu quero arrumar meu cabelo. Eu quero fazer a raiz do meu cabelo. E eu não tenho dinheiro, mas a tua palavra diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá todas as minhas necessidades. E eu acesso essa palavra e eu vou fazer o meu cabelo. Quando foi por volta de 10 horas da manhã, eu tava lavando roupa e pensando, eu quero fazer meu cabelo, que aquilo ali ficou, né? Assim que entrar um dinheirinho na minha conta, eu vou marcar o meu cabelo. Aí o Espírito Santo falou, e você não vive, né, por fé? Marca esse cabelo pela fé, mulher, que o dinheiro vai aparecer. E eu marquei o cabelo pela fé, gente. Hoje, 1 hora, eu vou fazer e o dinheiro já está escutando a conversa aqui. Por quê? Porque a gente age por fé. Mas eu tenho a prova de tudo isso lá no meu caderno de meditação. Porque eu orei e eu registrei que eu queria fazer o meu cabelo. Eu falei para Jesus, né? Então, escrever a oração é um ponto muito fundamental. Eu vou pedir para Raquel fazer uma oração por nós, né? Que ela ainda não falou. E depois a gente vai para o próximo princípio. Ficar confortável de fechar os olhos, né? Para ficar mais concentrado na hora. Raquel, a gente não tá te ouvindo bem. Coloca mais pra aqui. Aumenta o volume, vê como é que você faz aí. Melhorou? Melhorou um pouquinho. Se eu tirar, deixa eu ver se eu tirar, tá bom? Mas a Raquel fala baixinho mesmo, né, Raquel? Só quando ela entra no espírito que ela vira um trovão. No dia da palestra, teve uma hora que ela... Melhorou? Pronto, agora ficou show. Tá ótimo? Pronto. Quem ficar confortável em fechar os olhos, a gente fica mais concentrado, né? Senhor, nós te pedimos que nesse momento o Senhor derrame sobre cada um de nós aqui, os que acompanham esse momento devocional, um momento de conhecimento mais aprofundado da tua palavra. Derrama sobre cada um de nós, Senhor, a tua bênção, né, a sabedoria, aquele discernimento que é necessário para que a gente possa mergulhar e se aprofundar na tua palavra com toda a humildade, com toda grandeza que o Senhor derrama sobre nós, a gente possa realmente receber, beber, para que assim, após esse encontro, a gente possa transbordar na vida daqueles que a gente encontra e que a nossa presença, a partir desse momento, ao sair dessa live, seja transbordar a tua luz, a tua paz e a tua alegria. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Eu vi que tem algumas alunas aí do método 40B, para confirmar aí que esse método é bênção de Deus. O próximo princípio, então a gente já falou de esvaziar, já falamos de localização e já falamos de oração. Qual é o próximo? Vai ser texto bíblico. Você vai escolher o texto que você vai fazer meditação. E acredite, o que para você é muito simples escolher o texto, para quem está começando é muito difícil.
fica perdida, porque uma Bíblia com desse tanto de capítulo, desse tanto de versículo, a pessoa fica perdida, diz assim, meu Deus, eu não sei. Não sei se eu leio aqui, eu começo... A pessoa que folheando, sabe? Eu vi essa dor. E dentro do método, todo domingo eu passo os textos bíblicos que as pessoas vão meditar como sugestão. Lógico que a pessoa tem liberdade para meditar onde quiser. Mas quem não tem esse acompanhamento, qual é a minha sugestão? Começa por Salmos, Provérbios, os livros do Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, João, que fala, e Lucas, né? Que fala sobre Jesus, as obras de Jesus aqui na Terra, o tempo de Jesus, as cartas de Paulo, são textos mais simples que podem lhe ajudar. Hoje a gente vai fazer no Salmo 1º. Então, todo mundo que está aí, pega a Bíblia, quem está chegando agora, pega a Bíblia e papel, porque a gente está numa aula prática, tá bom? E agora o negócio vai começar a pegar. Até agora era só o aquecimentozinho aí, para a gente preparar o nosso coração, o nosso ouvido para ouvir o Senhor. Mas agora o negócio vai pegar. Então, você já pega aí, abre sua Bíblia no Salmo 1º, certo? E vamos acompanhar junto conosco. Por quê, gente? Porque você olhar para a Bíblia, tem um mistério aí. Às vezes você olha, quando você olha para a Bíblia, tem um versículo que fica pulando. A gente vai já falar sobre ele. Tem palavras que parece que fica brilhando, que fica com purpurina. Então, Salmo 1º. Então, é muito importante você não olhar para a tela agora. Não quero nem ninguém, vocês não olhem para mim. Agora é vocês olhar para a sua Bíblia no Salmo 1º. Eu vou dar um tempinho para você ler aí na sua casa. Por que eu não vou ler para vocês? Porque eu quero que você viva essa experiência. A experiência do contato com a palavra. Então, leia aí o Salmo 1º. Eu quero que você tenha um contato com as palavras, com a letra, para você ver aquela coisa que vai chamar você. Tudo isso tem a ver com a ferramenta que a gente está ensinando aqui, tá bom? 2 segundinhos aí para você dar essa lida que é rapidinho. Quem for terminando, das meninas que tá na tela, dá um joinha. Quem tiver nos comentários também. Bota um dedinho assim que eu vou saber que você terminou de ler, tá bom? Pronto? Pronto, já recebi aqui um pronto, então já deu certo. Eu costumo dizer que o nosso país, ele é um país considerado cristão, né? A maior parte dos brasileiros são cristãos. E vamos ser generosos e dizer que 60% dos cristãos lê a Bíblia todo dia. É verdade só esse dado? Não é, né? Mas vamos fazer de conta que vamos profetizar? Então, 60% dos brasileiros fazem isso aqui que a gente fez agora. Lê o texto e vai-se embora. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes de ter o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, será como árvore plantada junto a ribeiro de água, cai. Os seus frutos dá na estação própria, as folhas não murcham, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim o ímpio, mas são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. E vai-se embora. E acabou. É só isso. Então, tudo que nós vamos aprender a partir de agora é o passo a mais, o mais profundo que você vai fazer, tá bom? Então, olhando para esse texto que a gente acabou de ler, eu quero que vocês procurem nele uma promessa de Deus para a sua vida. Então, você vai olhar agora e quem for achando a promessa, vai falando a promessa que encontrou, se já tiver encontrado, e também vocês que estão aí no chat, né? Nos comentários, você pode colocar, Carla, a promessa que eu achei foi essa. Quanto mais vocês compartilhar, mais rica vai ser a nossa aula. Na Bíblia, há 8.810 promessas para a nossa vida. Se eu pedisse para você anotar todas as promessas que você conhece, quantas folhas de caderno você iria gastar? Quantas promessas você conhece da Bíblia para você? Será que você consegue listar pelo menos 100 promessas dessas 8.000? Pode falar, Samara. Promessa que eu achei aqui a Salmo 1,6. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Uma promessa, ser aprovada, né? Aí a gente fica com necessidade de aprovação, mas aqui está dizendo que o nosso caminho já foi aprovado. Muito forte, Samara. Então, 8.810 promessas. Quantas a gente conhece? Se a gente não conhece as promessas,
Se a gente não procura, se a gente não tem consciência, como é que a gente vai acessar se a gente não conhece? Se eu não sei que aqui do meu lado direito tem uma porta, como é que eu acesso essa porta? Então, as promessas são essas portas. Para você acessar, você precisa conhecer, tá bom? Aí você anota, você vai no seu caderno, coloca a palavra promessa, e embaixo coloca a promessa que você encontrou. Achou uma promessa, Raquel? Tá no mudo. Pronto. Carlinha, de imediato já bem também. Já começa no primeiro versículo. Feliz o homem, né, que não vai ao conselho dos ímpios. Então, já é uma promessa de que quem não está no conselho dos ímpios, ele já tem a promessa da felicidade, né? Será feliz, já será feliz. E também, indo aqui um pouquinho mais à frente, no terceiro ele diz, e tudo que ele faz é bem sucedido. Então, já temos aqui duas promessas. Felicidade, né? E será bem sucedido. Já duas promessas que eu já peguei. Porque ser feliz não é só a gente querer, né? Ser feliz é uma promessa. Agora, para que eu receba essa promessa, eu tenho que andar no conselho dos bons, né? Não dos ímpios. E para ser bem sucedido, Muito bem, Raquel. tem que estar no rio, né? No rio da água transbordante dele, para dar bons frutos. Então, a promessa de felicidade, né? No Salmo 1, a promessa que a Raquel encontrou foi de felicidade, a mesma que a Marlene, que é a aluna da turma 1 do método, colocou, que é ser bem-sucedido. Débora, conseguiu encontrar a promessa? Então, eu acho que a minha que seria a primeira aí também. Bem-aventurado o que varão não anda segundo o conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta da roda dos escaneadores. Porque eu acredito que a felicidade depende, né, de como a gente vê as coisas, né? Mesmo que aquilo não seja bom, eu tenho muito isso, e consigo ver algo bom por detrás. Então, é a felicidade do justo, não sei se é isso, mas eu vejo dessa forma. Que o bem-aventurado é a alegria e a felicidade. Independente da situação que aconteça com a pessoa, eu acredito que sempre tem algo bom, mesmo que não seja bom. Para mim é isso. Isso, vocês foram muito corretas. Então, esse texto, ele está repleto de promessas, né? Tem também, né? Será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Dará o fruto na estação própria. Tudo quanto fizer vai prosperar. As folhas não cairão. Então, várias promessas existem aqui nesse texto. Mas o Espírito Santo vai de encontro ao seu coração e vai naquela promessa que fizer mais sentido para você naquele momento. Então, realmente vai ser algo individual. Tá bom? Qual é o próximo princípio? Vocês, algumas já até falaram, né? Porque é algo intuitivo, que é a condição. Qual é a condição para que essa promessa se cumpra? Porque todas as promessas da Bíblia, elas são condicionadas. Ou seja, você faz, como eu falei, a promessa é como se fosse uma porta. Você não pode acessar aquilo que você não conhece, que você não está vendo. E a condição é como se fosse a chave que abre a porta. Você vai precisar fazer algo, faz a sua parte e Deus faz a dele. Quais foram as condições que vocês acharam? Mas a condição para que ela aconteça? É isso? 50% Deus já fez, é a parte de Deus. Já foi feito, certo? Não é que Deus vai fazer, Deus já fez. Bem-aventurado. Então, a felicidade, a parte de Deus, para que você seja feliz, ele já fez. Mas o que você precisa fazer para acessar essa promessa? Qual é a condição? A condição. Eu acredito que é eu fazer, né? Eu me permitir a ver isso na minha vida. Porque não adianta eu lá saber, eu tenho né, a teoria, que é um pouco que eu estou fazendo, mas se eu não souber como que eu faço isso de forma prática, eu não consigo. Na minha vida, né? Eu preciso aprender, olhar para aquilo e trazer para a minha vida. E essa é a parte que
Se não fizer, não vai acontecer. Acho eu, né? Com certeza, mas aí você pode também olhar, tá certo, não tá errado. Porque é o que o Espírito Santo está ministrando ao seu coração. Mas o texto também traz as respostas. Por exemplo, felicidade. Qual é a condição para ser feliz que o texto diz? Não andar segundo o conselho dos ímpios, não Ah, sentar tá. na Ah, roda dos entendi. escarnecedores, Ah, não sim, andar no caminho entendi. dos pecadores. Se eu fizer isso, eu vou ser feliz. Então é a condição. Qual é a condição para me ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas que tem aqui nesse texto? É falar, Já Raquel, sei. Samara? Não dá? Oi, no meu, que foi eu escolhi, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, né? Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então eu olho essa promessa e essa condição desse formato, para os lugares que eu me coloco a estar, com quem eu estou me envolvendo, quem eu estou ouvindo, né? Então a minha condição hoje é saber assim, como eu estou levando a minha vida, né? Que escolhas eu estou fazendo, que caminhos eu estou trilhando. Então, quando eu vejo aqui, tanto achar a promessa quanto a condição, é olhar para isso. É olhar que todos os dias eu estou plantando sementes no meu coração, estou olhando para os meus passos. Por exemplo, eu estar aqui com vocês hoje, Deus ter me dado essa ideia de fazer esse transbordo aqui hoje, é me dizer que eu estou trilhando um caminho, entendeu? Que eu estou andando ao lado de pessoas certas. Isso aqui é uma escolha, né? Eu poderia estar escolhendo diversas coisas, Ah, mas eu sim. escolhi estar aqui, transbordar aqui, me conectar com pessoas que são ligadas à fonte como eu, que estão com o coração aberto para aprender. Então, essa é a resposta, né, do que eu me conectei hoje aqui na palavra. A Boa. Simone colocou servir a Deus com temor e alegria. É sim uma condição. Então você vai olhar para o texto e pensar, né? A Raquel já até falou dela, né? Quando ela falou a promessa, ela já falou automaticamente a condição. Mas para fazer, a gente precisa fazer isso. Então, sempre olhar para o texto e perguntar assim: qual é a minha parte? Porque se eu fizer a minha, a de Deus já está feita. Não é que Deus vai fazer a dele. A de Deus já está feita. Eu só preciso fazer a minha se eu quero acessar a promessa. Certo? Eu acho que então a minha seria a segunda aqui, ó. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei medita dia e noite. Isso mesmo, você arrasou. Porque, gente, no dia que eu peguei esse código, a minha vida mudou, porque eu entendi. Se eu meditar de dia e meditar de noite, eu vou ser como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Tudo que eu fizer vai dar certo. Pois já fechou, Jesus. Eu fazia meu devocional todo dia de manhã e à noite eu ficava no celular, ficava fazendo outras coisas, enfim. Aí o que é que eu mudei minha rotina? De manhã, meu devocional, e à noite eu leio meu provérbio, escrevo meus motivos de gratidão, eu escrevo minha oração. E depois, agora fazendo um curso do Márcio Michele, eu descobri que o que a gente faz nos últimos 15 minutos do nosso Sim, dia vai para a memória de longo prazo. sim. Então, E se a eu gente estou com conecta. Deus antes de dormir, aquilo ali vai me fortalecer e vai para minha memória de longo prazo. Agora, se eu fico pensando nos problemas, gente, o que é que vocês têm colocado para a memória de longo prazo de vocês? É os problemas, é as contas, é o Instagram, é as besteiras do TikTok. Então, é muito importante aquilo que a gente faz antes de dormir. Vamos pro próximo que ainda tem mais. Deixa só eu fazer uma observaçãozinha, porque eu sou muito de mergulhar nas entrelinhas, sabe? E aqui, ó, medita sua lei dia e noite, né? É o devocional, com certeza. Ele tem que ser logo cedo, né? O ideal. E também à noite. É o pedir, agradecer, e à noite é o agradecer, né? E pedir, dizendo assim. E aqui, ó, dia e noite. Então, assim, mesmo que eu não pare durante o dia para fazer uma oração, eu tenho que estar meditando, né? Meditando não é eu ficar parando o meu trabalho toda hora, não, mas agir com a palavra, né? Agir com os princípios, isso também é meditar na lei do Senhor, né? Porque muitas vezes a correria do dia a dia, quem trabalha fora, quem é dona de casa, né? Como você aí tá com a criancinha de vez em quando lhe chamando. Então, assim, tem horas que vai ter um dia, como você falou, não deu tempo de manhã, mas eu posso ir meditando a palavra o dia todo, nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu transbordo. É isso. É isso aí, arrasou.
O próximo princípio que eu quero ensinar para vocês é o sobre mim. Então, escreva aí no caderno sobre mim. E esse eu acho fantástico. Engraçado que eu faço essas lives com vocês, aí às vezes vem as pessoas no meu direct e falam assim: Carla, eu quero entrar pro método 40D. Aí eu vou e falo, me explica melhor. Aí eu explico, ela, eu pensei que era desenvolvimento pessoal, pensei que era para mim destravar, mas para ler a Bíblia não me interessa não. Gente, você acredita que ele diz isso? E eu falo gente, tem alguma coisa que destrave mais do que a Bíblia, do que a palavra, que liberte mais, que desenvolva mais o ser humano, porque a palavra, o contato da fonte, se a gente for olhar esses grandes players de desenvolvimento pessoal, eles mergulham na fonte. O que eles trazem é o que a palavra está dizendo. E Jesus, ele morreu na cruz para desfazer a separação que havia do homem de Deus. A gente não precisa mais de mediador. Por isso que eu gosto de fazer a aula desse jeito. Não é eu dizendo, Samara, tá aqui a promessa, tá aqui a condição. Não. É você enxergar a promessa de Deus para a sua vida, é lhe levar até a fonte. Porque se você beber da água que eu te der, você tornará a ter sede. Mas se você conhecer o caminho da fonte, todas as vezes que você sentir sede, você vai direto. Você não precisa mais de intermediários. Certo? Então, vamos lá. Sobre mim. O que eu aprendo sobre mim nesse texto? Porque você não é o que as circunstâncias diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Talvez as circunstâncias olhem para você e dizem assim: você é endividado. Você é mal amada. Você é separada. Você é mãe solteira. Você é fracassada. É isso que as circunstâncias estão dizendo. Mas o que a Bíblia diz a seu respeito nesse texto? Eu sou, e a meditação sempre é na primeira pessoa, porque a meditação não é para o outro, é para você. Então, todos esses pontos você traz para a primeira pessoa. A promessa: Deus tem para mim a prosperidade. A prosperidade é para minha vida. Você vai trazer quando você for escrever, mas aí na condição: eu preciso andar no caminho do justo se eu quero ter prosperidade. Então, sempre trazendo para a primeira pessoa quando você for escrever. E aqui no Sobre Mim é aquele momento de cura e de libertação, porque você vai entender, trazer esse texto para a primeira pessoa. Quem quer aí dizer como é que fica na primeira pessoa? Quem é você nesse texto? Mas isso é o que eu vejo ou é o que está lá? Aí, ó. É o que você vê que está lá. É os dois. Por exemplo, no versículo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Se o sobre mim, para mim, esse versículo foi muito forte, eu posso colocar: eu sou feliz porque eu não ando segundo o conselho dos ímpios. Você traz para a primeira pessoa: eu sou próspera. E por aí vai. Vai, Raquel, vai, Samara. Tá. Eu sou amada por caminhar com pessoas que caminham no coração do Senhor. Isso é uma promessa, isso é o que eu sou, certo? Sobre a condição, né? Eu preciso vigiar quem me procura. Por quê? Porque quando a gente se coloca em rede social, em fazer network, se aproxima da gente todo tipo de pessoa. E nós temos que ter sabedoria sobre de que forma essas pessoas vêm, como essas pessoas vêm, para que a sabedoria do Senhor nunca nos falte em ajudá-las e não elas nos contaminarem. Então, eu acho, agora eu entendi. Agora que ela falou, deu para me entender. Eu acho que eu sou filha de Deus e eu tenho a capacidade de entender. Eu tenho a capacidade infinita de ir além, de conseguir ver além. Eu tenho essa capacidade. Muito bem, Raquel. E aqui, e eu sou firmada na rocha. Certo? Não tem a palavra aqui, mas eu não sou a palha que o vento leva, né? Eu não sou a palha que o vento leva. Quando a tempestade vem forte, né? Não dispersa aquilo que eu acredito, não dispersa, não me tira do meu propósito, dos meus princípios, né? E isso é algo muito forte, a gente reconhecer quem é, né? Quem eu sou aqui nesse versículo. Eu posso ver aqui o que eu não sou, né? O que eu não sou. Eu não sou uma palha e o vento dispersa. Eu sou uma casa
firmada na rocha. Uau. Eu acho massa, gente, porque eu já dei essa aula muitas vezes, como eu falei para vocês. Sempre eu uso o mesmo salmo. Por exemplo, nos últimos dias eu dei essa aula 4 vezes, essa é a 4ª vez. Sempre usando o salmo primeiro. E sempre eu escuto coisas que eu nunca ouvi. E que nunca passou pela minha cabeça. E aí eu vibro muito, por exemplo... Eu nunca tinha visto ninguém dizendo eu sou firmada na rocha. Por quê? Porque ela viu que não sou como a moinha que o vento espalha. Eu não sou como uma palha. Se eu não sou a palha, eu sou a rocha. Eu não tinha tido essa interpretação ainda e nem tinha visto ninguém. Então é tão fantástico a gente ver o Espírito Santo falando, né? O que através da vida de outra pessoa, a visão de outra pessoa. Por isso esses momentos são tão ricos e são maravilhosos, né? Muito bom. Então vamos pro próximo princípio. Ficou claro aí o eu sou. Não tem problema ficar repetido. Tipo, ontem eu me senti que eu era amada. Hoje eu continuo sendo amada. Então eu quero escrever lá, eu sou amada, eu sou livre. Não importa. Vocês podem... Quanto mais você escrever, mais você vai se sentir curada. O próximo princípio, Isaac, que tá se irritando, tá dizendo assim... Acabou essa live, mamãe. Vai dar até. Falta só mais 2 pra gente finalizar. Eu acho que já vai passar de 7 aí, eu perdi as contas. É o sobre Deus. O que eu aprendo sobre Deus nesse texto? Como Deus se revela. Deus, ele tem a sua multiforme graça. Então, Deus, ele se manifesta de muitas formas. Então, como Deus se revela para você nesse texto? Como Deus se mostra? E aí, acharam como Deus se revela, como Deus se mostra? Para mim, Deus se mostra com alegria, nos dando estrutura para como a gente está andando, como a gente está se conectando, saber como é que anda a nossa vida. Então, Deus se mostra para mim no Salmo 1 nesse contexto, né? Que você pode ir firme com os seus pés, que você pode trilhar o seu caminho, que eu tô com você. E que eu tô te exortando, e que eu tô caminhando contigo, que eu tô te amando e tô te guiando, né? Eu acho que aqui, para mim, agora que você falou, dá pra... é como se fosse a semente, né? A gente tem uma semente e a gente vai multiplicar. Então, ele está manifestando através da semente que vai prosperar e vai multiplicar. Que através disso vai cada vez mais prosperar e a gente vai poder... né? A árvore, quando está plantada, ela vai sempre dar fruto. E isso, eu acho que é isso para mim. Voltei, gente. É que a minha vizinha estava aqui com um probleminha para pedir a minha ajuda, o meu help. Mas tá tudo bem. Então, não ouvi aí o sobre Deus, mas eu tenho certeza que Deus é tudo isso aí que vocês falaram e muito mais. Falta a minha parte, Carlinhos. Falta a sua, pois vai. Que Deus se mostra, né? Como sempre fiel, né? Ele é fiel nas suas promessas. E também ele se mostra um dispensador das graças abundantes, né? E também um pai disciplinador. Porque aqui ele coloca a regra, né? Ele coloca a regra. Ele diz, olha, para você ser feliz e bem-sucedido, você tem que meditar na lei de noite. Então, a disciplina, né? E é o que entra dentro do seu método 40, Carminha, 40D, né? Que falta na maioria dos cristãos, não tem disciplina, né? Se você está num trabalho, você tem que ser disciplinado. Para você ter seu salário no final do mês, você tem que ser disciplinado. Mas quando é para a vida, né, cristã, a vida cristã, a gente muitas vezes deixa a desejar na disciplina. E Deus se mostra um pai disciplinador. É isso. Uau, muito top. Então, é como Deus se revela. Quanto mais você conhece a respeito de Deus, mais você conhece a respeito de si mesmo. Porque nós somos imagem e semelhança do Criador. Princípio e último, né? A aplicação prática. A palavra, ela precisa ser praticada. Aquilo que você aprende, se você deixar só na teoria, Tiago vai falar. A fé sem obras, ela é morta. Então, essa é a parte onde você vai criar uma tarefa para você fazer hoje e a partir de hoje,
para o seu dia. Então, como é que eu posso viver essa palavra na prática? Como é que eu posso levar ela para o meu dia a dia? O que é que eu posso fazer hoje? Qual é o comportamento que eu vou trazer para a minha vida para viver essa palavra? Então, você vai escolher aí uma tarefinha. Pode falar. Alguém tem aí uma dica de tarefa que pode ser feita? Estou pensando aqui, tá? Mas seria uma tarefa só para hoje? Não, não necessariamente. Para hoje e para a partir de hoje. Por exemplo, pode ser uma coisa pontual, né? Por exemplo, às vezes já aconteceu de eu ter uma coisa que está pendente. Eu preciso, por exemplo, subir as aulas. Então, do eu método concluí, 40D. seria... Aí eu estou procrastinando, já com vários dias que eu não faço. Aí a palavra fala ali sobre procrastinação. Aí eu digo, hoje eu vou subir as aulas. Não vai ser todo dia que eu vou precisar subir aula. Mas, às vezes, vai ser um comportamento que eu vou precisar levar para a minha vida toda. Recentemente, eu fiz uma meditação que diz assim, vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que eles não percam o ânimo. E eu coloquei como tarefa não irritar Isaac, sem necessidade. Então, ser mais flexível, ser mais tolerante com ele. Então, foi uma tarefa que eu fiz naquele dia, mas que eu preciso levar para todos os dias, entendeu? Então, existem tarefas específicas. Ali, na hora da tarefa, você olha para o texto e diz assim, como é que eu posso viver essa palavra na prática? Será se é falado o amor de Deus para alguém? Já teve vezes de eu estar fazendo e eu pensar, não, a aplicação prática de hoje é fazer uma ligação para minha mãe. É perguntar se a Samara está precisando de algum tipo de oração. É ajudar alguém. Enfim, você vai pensar numa forma de viver aquela palavra. Entendi. Eu preciso, então, concluir o e-book, que eu estou só enrolando, eu estou acabando meu desafio amanhã, eu tenho que estar com ele pronto. E eu estou só procrastinando. Então, está faltando pouco. Então, acho que seria isso. Eu também vou na tarefa do e-book, né? Porque, assim, já falta pouco. Eu preciso ali só sentar e focar. Eu tô colocando focar. muita coisa na frente e a minha tarefa também é terminar o e-book. Foi o que veio no meu coração, assim que você perguntou, Carla. E eu também, a hora que você falou isso aí, é isso. Eu também tenho um e-book encaminhado, mas a tarefa eu vou aplicar aqui. Quando a Carlinha ligou, eu estava conversando com a minha filha sobre uma série de vídeos que eu quero fazer com empreendedoras, entrevistar empreendedoras, entendeu? Então, eu estava dizendo, filha, eu vou começar dia 1º. Mas aí, com esse convite, com tudo que aconteceu aqui, eu não posso deixar para o dia 1º, né? Uau, que massa! Gente, olha só como é poderoso. Aí me diga se a palavra não é desenvolvimento pessoal. Me diga se a palavra não traz crescimento em todas as áreas. A base está lá, né? Só que às vezes a gente não entende e aí acha que não é. Mas na verdade... Então, gente, eu trouxe aqui para vocês um pouquinho do que é o método 40D, uma das ferramentas que a gente utiliza lá. Tem mais alguns princípios, né? Mas já está com 1 hora de live. São 18 princípios. Tem aqui algumas alunas do método que tá aqui. Tá a Jéssica, tá a Gil, tá a Andressa, tá a Marlene, que são alunas já do método 40D. E eu vou abrir uma turma agora na segunda-feira. Se você quiser fazer parte dessa jornada, inclusive a Débora já está inscrita. Já vai começar essa jornada na segunda-feira junto comigo. A gente tem um desafio no grupo do WhatsApp. Hoje, por exemplo, é o domingo, é o aquecimento. Eu já falei para elas, já vão assistindo as aulas, que é esse primeiro momento aqui, essas aulas base. E hoje, Débora, você já vai saber aqui de primeira mão. Eu vou colocar, vocês vão assumir o compromisso público, né, no grupo. Então, você faz um compromisso público com Deus, comigo, com a sua parceira de oração e com o grupo de meditar durante 40 dias. Para que se torne um hábito na sua vida. Logo depois, a segunda tarefa que eu vou passar hoje, já lá no grupo para vocês, é escolher uma recompensa. Você vai escolher o que é que eu vou me dar de presente no final desse processo. Ontem eu recebi uma mensagem que me fez chorar. De uma das alunas que finalizou, né, o método 40D e foi comprar sua recompensa. Gente, é uma pessoa que tem crença de não merecimento. É uma pessoa que é uma empresária e na casa dela não tinha um sofá. Vocês têm noção disso? E ela comprou um colar de ouro para ela. Olha só, uma pessoa que tinha crença de não merecimento, terminou o método e foi se recompensar, porque passou 40 dias meditando na palavra de Deus. E o método é para todos, é para quem é iniciante, do zero. E no meu método eu tenho 2 pastoras e 2 teólogas. 3 pastoras, na verdade. São 3 pastoras, porque uma é mulher do pastor, as outras 2 são pastora mesmo. Prega lá na frente, faz tudo. E estão dentro do método. Por quê? Porque foi algo que o Senhor me deu.
Então, o que Deus me deu, Ele não te deu. Então, se você já sabe muito da Bíblia, você pode participar do método. E se você não sabe nada, você também pode. O acesso está aberto. A turma começa na segunda-feira. E vem, só vem. Samara, gratidão. Eu vou só transbordar algo para vocês entenderem essa profundidade que está acontecendo aqui, certo? O método 40D, eu vou estar na próxima turma, por quê? Porque o QGR Mulheres do Reino, todo mês, promove um evento maravilhoso, presencial, de encontro de mulheres, né? E nesse último encontro, a Carla palestrou. E quando a Carla palestrou, ela também deu de brinde, de sorteio, 2 ou 3 vagas no método 40D. Aí o que foi que aconteceu? Eu fui uma das sorteadas, né? Então eu vou estar na próxima turma. Então, Carla, eu vou botar nas descrições dessa live um pouquinho dos princípios. Posso? Pode sim. Inclusive, agora o meu próximo desafio é escrever um e-book com todos os princípios de meditação. Porque Pronto. aí, quem quiser... não posso. Gente, eu não estou preocupada com dinheiro. Eu cobro o método 40D, porque se não cobrar, não valorizam. Por exemplo, no grupo gratuito entrou 20 pessoas. Quantas pessoas entrou para a aula ao vivo? 4. Sim. De 20 que se inscreveram gratuitamente, 4 assistiram a aula gratuita que foi como essa, lá no Zoom. Então, eu entendo que eu preciso valorizar, né? Mas o que é que eu tô pensando, Samara? O próximo projeto, eu vou pegar esse método, vou escrever um e-book com todo o método, não todo o método, com a ferramenta de meditação. E quando as pessoas chegarem e disserem, não tenho dinheiro, eu digo, tem um e-bookzinho super em conta, você vai ter acesso ao mesmo conteúdo. Então, não vai ter desculpa para as pessoas não se conectar com a fonte mais.